E aí pessoal do YouTube, eu sou Linux BRS e vamos aqui para a série de vídeos qual celular comprar agora desta vez entre 1.500 e R$ 2.000, né? Eu selecionei alguns celulares aqui, poderia ter colocado o New Edition, né, o S5, mas eu decidi deixar esse aqui mesmo, né? Temos o Sony Xperia Z3, o LG G4, o Moto Max, o Moto X Style e o Zenfone 2, só que é aquele Deluxe 128 GB, tá? Apesar dele já ter aparecido aqui entre até o preço de 1.100 a 1.500 reais, né? Deixa eu ver aqui, 1.100 a 1.400 reais. Ele aparece aqui, ó, Zenfone, ele tira o primeiro lugar, né? Ele volta aqui com a versão Deluxe, certo? Com 128 GB. Então, vamos lá, né, pessoal? Parece que essa categoria aqui ainda não existe um certo padrão ainda, né? As telas, elas variam de 5.1 a 5.7. Então, a tela menor ganhou meio ponto, depois 1,5 e 2, certo? Sendo que quem ganhou 2 pontos foi o X Style aqui com 5.7, tá bom? Resolução de tela, a gente pode ver que o mínimo é Full HD, para tela Quad HD, né, 1440 por 2560, né? Tela, nós temos telas desde Super AMOLED, OLED, IPS, uma TFT incrível, né? O Moto X, a Motorola consegue mesmo, né, colocar uma tela TFT no Moto X Style, né? Memória RAM nós temos de 2 GB aqui, que poxa vida, o Samsung S5 saiu com 2 GB, poderia ter saído com 3, né, pelo menos, né? Mas tinha uma versão do S5 que foi lançado só na Coreia que tinha 3 GB, né, para justamente competir com o LG G4 aqui, né? O G4, eu não lembro se era o G4 ou o G3, mas era uma versão mais turbinada. E por isso que ele recebeu aqui um vermelhinho aqui, 4 GB para o Zenfone, né? Temos aqui a memória de armazenamento, também não temos uma constante, né? 16 GB, 32, 64 para o Moto Max e 128 para o Zenfone Deluxe aqui. E micro SD, o único que não tem é o Moto Max, né? Uma pena, um senhor de um celular muito bacana e não tem entrada para cartão micro SD, mas ele tem 64 GB de memória de armazenamento, o que não quer dizer muito, que o Zenfone tem 128 e tem micro SD. Android, lembrando, esse Android aqui é quando o celular foi lançado, mas Linux, agora o celular já conta com um Android 5. Vou repetir de novo, foi quando o celular estava assim no lançamento, ele já lançou com esse Android. Certo, pessoal? Câmera também não tem uma constante, varia de 2, 5 e até 8 megapixels, né? Do G4. Nós temos aqui câmera traseira, aqui pelo menos já chega mais ou menos num nível, né? De 13, só o que está destoando aqui é o do Zenfone 2, né? 13 megapixels de traseira. Os outros têm 16, 21 e 20.7, praticamente 21. Vídeos, gravação de vídeos, com exceção do Zenfone, tudo em 4K, Zenfone 1080p. Rádio e TV é apenas aqui Samsung, Motorola, né, que não tem rádio e nem TV. GPS é básico para todo mundo. Bateria, eu classifiquei quem tivesse acima de 3.000 mAh iria ganhar 1 ponto e abaixo disso meio ponto, que foi o caso da Samsung, por isso que ganhou um destaque, que foi o único que teve uma menor bateria, certo? E os preços a partir de, tá bom, pessoal? Ganhou aí um destaque aí o LG G4, né, ó, como vocês podem ver, em primeiro lugar, mas a gente vai falar um pouquinho de cada um, né? Bom, em tela a Samsung aqui perdeu aqui 5.1, né? Full HD aí, no mínimo para todo mundo, 1 e 2 pontos, como eu já falei para vocês, 1 ponto para quem tinha tela diferente de TFT. O Zenfone se destacou com 4 GB, né, tanto para qualquer versão dele 4 GB e 128 essa aqui, a Deluxe, sendo que o preço é um pouco mais alto, R$ 1.800, e o de 16 ou 32 sai por R$ 1.100, R$ 1.300, certo? Micro SD, como já falei para vocês, não teve destaque aqui o Moto Max, né?
Processador não contei porque é algo que eu não estou levando muito em consideração por causa que não dá para confiar muito aí nos programas de performance, tá, pessoal? Android parece que aqui nessa faixa de preço ainda, com exceção de alguns aqui que são muito novos, né? Os novos realmente aqui eles já saem com Android 5 e um pouquinho mais antigos aqui de casa que eles ainda estão no Android, eles saíram com Android 4.2 ou 4.4.4, certo? E também são um pessoalzinho que sai com câmera frontal de 2, enquanto o resto aí de 5 e de 8. Então a gente vê que para os celulares basicamente da mesma faixa de 1.500 a 1.900, eles de um ano para cá eles tiveram uma certa adaptação, tiveram uma certa evolução, tá bom? Câmera traseira, o único aqui é o Zenfone 2, né, que poderia ter melhorado essa câmera, mas deixou como está. E mesmo com um pouco mais de tempo no mercado, não foi problemas aí a filmagem em 4K. A rádio e TV não tem nem o que falar, isso aqui muitas vezes é opcional, mas ganhou um pontinho quentinha, tá? GLONASS aqui é uma das coisas importantes, todo mundo tem. E a bateria, todo mundo aqui é como diz, um grande vencedor em baterias, até o S5, tá, pessoal? Mas o destaque maior para o Moto Max, que tem 3.900 mAh de bateria, tá bom? E o preço do Moto Max ele acaba até se tornando um bom custo-benefício, né? Por tudo isso aqui que ele oferece, menos o micro SD, a R$ 1.571, porque também está na promoção, tá? Porque já chegou o X-Style aí para substituí-lo, tá? Então a pontuação ficou assim. Em primeiro lugar ficou o LG G4 aqui, ó. Se destacou tanto em tela, em resolução, em memória RAM, né? Pelo menos 32 GB de armazenamento. Ele tem aqui 8 megapixels de câmera frontal. A câmera frontal aqui tem um destaque em relação à maioria, né? 16, que é comum. Filme em 4K. É uma bateria boa de 3.000 mAh. Então ele teve no conjunto ele foi melhor. Ele tirou 15.5. Em segundo lugar, pessoal, ficou tanto o Moto X Style quanto o Zenfone 2 Deluxe. O Zenfone poderia ter se saído melhor se ele tivesse aqui 4K, né? E a câmera dele também fosse um pouquinho melhor. A câmera fosse 16, certo? E também a resolução dele. Ele aí chegaria mais ou menos ao ponto aí do LG G4, né? Mas aqui também o preço iria mudar, não seria 1.800, já seria um pouquinho mais caro, né? E o X-Style, ele perdeu um pouquinho de pontos aqui, tanto no TFT, certo? E que mais que ele perdeu pontos aqui também? Ele perdeu pontos foi justamente por causa aqui do TFT, que ele perdeu um ponto, né? Que ele iria para 15, certo? E se ele tivesse também uma câmera melhor, né? Ou até mesmo aqui um rádio, né? Ele ganharia mais 2 pontos, iria para 16, até passaria o LG G4. Eu não sei se manteria o mesmo preço, 1.980, tá bom? Mas entre o X-Style e o Zenfone 2 Deluxe, o que se sai melhor no custo-benefício, obviamente, é o Zenfone por R$200, certo? A pessoa que está aí ligando mais para memória de armazenamento e RAM, com certeza vai pegar o Zenfone Deluxe. Mas se a gente olhar no contexto geral, o que se sobressai aí, por exemplo, em conjunto de tela, memória e, como diz assim, e câmera, pessoal. No contexto geral, eu vejo o LG G4. Bom custo-benefício, entendeu? Pelo mesmo preço do Zenfone. O Zenfone praticamente, se não fosse esquisito, estaria junto com o G4. Então, o G4 entra num destaque aí muito bacana em primeiro lugar, e também depois o Zenfone 2, apesar de ter perdido os pontos, na minha opinião. Depois viria o X-Style, certo? E nos números aqui vem o Moto Max em terceiro lugar, que perdeu pontos basicamente aqui por causa do micro SD. Ele faria 13 pontos, né? Ele subiria, ele na verdade se manteria, né, em terceiro lugar. Aí também em terceiro lugar estaria aqui o Xperia Z3, não é o Z4, o Z3 Plus, nem o Z5. O Z5 já está no outro patamar.
Esse aqui, ele perdeu pontos aí, onde foi que ele perdeu? Aqui na resolução, ele perdeu pouca memória de armazenamento. O Android ser um pouco mais antigo, a câmera frontal, certo? Então foi aqui que ele perdeu os pontos dele. Mas é um celular muito bom, principalmente se vier com aquela Smart Band, né? E só que ele sai por R$ 1.600. Com a Smart Band, eu acho que ele deve sair por volta dos seus R$ 1.800, R$ 1.900. Aí fica meio que o custo-benefício sobe um pouco. Mas uma relação custo-benefício está muito bom, R$ 1.600. Quem conseguir ir por R$ 1.500, R$ 1.400 está excelente também, certo? E eu pulei aqui o que iria ficar em quarto. Aqui não, aqui seria quarto lugar, porque eu tinha errado na pontuação de 1. Eu tinha errado na pontuação do Moto X Style, né? E em quarto lugar e último aqui, o Samsung S5. Ele sai por R$ 1.500. O New Edition, ele também sai por R$ 1.500. Ele a partir de ele tem o preço oficial de 1.990, né? O New Edition. Mas você pode achar ele pelo mesmo preço do S5, que é R$ 1.500. O Samsung, ele é um celular também antigo. Ele deve estar um pouco mais de 1 ano e meio, eu acho. Um pouco mais de 1 ano, né? E ele pecou aqui no tamanho da tela, certo? Na resolução Full HD. E também aqui em pouco memória RAM e memória de armazenamento. E também aqui o Android e a câmera frontal, que na época não exigia tanto assim. Foi depois que lançou o S5 e veio o Grand Prime, que o Grand Prime começou com câmera de 5 megapixels, entendeu? Então, se tivesse saído, por exemplo, o Grand Prime primeiro, eles já lançariam depois o S5 com a câmera de 5 também, né? Mas não foi esse o caso, e também não tem rádio, por isso que a pontuação foi baixa. Vão me perguntar, mas será que é melhor comprar um S5 ou um Zenfone 2? Vendo pelos números aqui, o Zenfone 2. Vendo pelos números, um LG G4. Obviamente, um LG G4 é muito mais celular em relação a um S5, certo? Ele tem muito mais... A câmera dele é muito melhor, entendeu? O do G4 se compara do S6 a câmera. Do S5 é uma câmera boa, mas não se compara, entendeu? Memória RAM e memória de armazenamento, a tela, tamanho da tela e resolução, ou seja, é tudo melhor em relação ao S5, certo? O processador já não sei se tem a mesma performance, tá, pessoal? Não me lembro dos números do AnTuTu Benchmark. Mas aí por R$300 você consegue um celular muito mais top, que seria um LG G4 em relação a um S5, tá bom? E aqui o G4 já está na 5. E certamente ele vai ser atualizado para o Marshmallow, assim como o S5 também, certo? Mas vai demorar um pouco mais aqui na Samsung. Eu não sei se na LG também vai demorar o tanto quanto na Samsung, certo? Num contexto geral, pessoal, o LG G4 se sai muito bem. O Zenfone ele se sai muito bem pela segunda vez, ficando em segundo lugar. No outro aí ele ficou em primeiro lugar, que tinha memória de 16 ou 32, certo? Parabéns aí para o Zenfone. Ele consegue realmente brigar aí com os tops, né? Apesar de eu não achar que ele seja um top de linha, ele seja um intermediário, um premium, né? Do Zenfone, mas a Asus ela fala que é um premium, um top. Tudo bem. Ela acha, mas eu tenho minha opinião também, certo? Então é isso, pessoal. Esse aqui foi um vídeo para falar dos celulares. Que celular comprar entre R$ 1.500, que eu coloco aqui, e até R$ 2.000, que seria R$ 1.980. Eu já tive o Samsung S5, é um celular muito bacana, e já tive o Moto, só esse aqui, o resto não tive mais nenhum aqui, o S5, e adorava o S5. Tá certo que ele tinha suas limitações quando depois lançou o S6, o S6 deu um up aí, mas é um celular sensacional também. Já tive a oportunidade de ver um Z3 muito bacana, a Moto Max sensacional, o X Style não tive oportunidade, os Zenfone somente o 2 e 32 GB não tive oportunidade, mas não muda nada praticamente. Também é um celular muito bacana, tá bom? Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, seu joinha, que é muito importante para o canal. Obrigado, até mais e falou, pessoal!